querido colega da Neuroped, que bom que você está aqui para a nossa terceira aula da jornada Descomplicando Andadores. Eu sou Rebeca Heder, fisioterapeuta especialista em neuropediatria, diretora das clínicas Espaço 7, tem mais de 20 anos de experiência clínica. Nesse evento, você está aprendendo como desvendar o seu olhar sobre o universo de andadores para se tornar um profissional mais seguro e mais assertivo na hora de prescrever um andador e também de identificar o dispositivo mais indicado de acordo com a individualidade de cada criança, seja ela para a troca de passos ou para o treino de marcha. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum nesse universo de andadores, ou que você esteja começando a atuar agora na Neuroped. Na aula de hoje, você vai aprender sobre a prescrição e sobre os ajustes dos andadores a partir de casos clínicos reais. A gente adora um caso clínico real, não é não? Na primeira aula desse evento, você aprendeu sobre para quem indicar o treino de marcha, a importância dele para promover resultados e qualidade de vida para os seus pacientes, independentemente do nível funcional. Você também deu os primeiros passos rumo a desvendar o universo de andadores e entendeu de uma vez por todas por que é tão importante para você, como profissional, que deseja alcançar resultados na sua carreira, ser o profissional que domina esse conhecimento e que vai se tornar uma referência no universo de andadores aí na sua região. A partir do que você aprendeu na aula 1, eu tenho certeza de que você já tomou ao menos uma decisão. Você não vai mais encaminhar os seus pacientes quando a demanda for prescrição e estratégia de utilização de dispositivos auxiliares de marcha. E na aula 2, você já aprendeu sobre quais estratégias e recursos você pode utilizar na hora de desenvolver o seu raciocínio clínico para explorar as inúmeras possibilidades da utilização desses dispositivos auxiliares de marcha. Quais são os fatores que influenciam o uso do andador? Como lidar com cada um desses fatores? Você entendeu também que você não precisa ter inúmeros equipamentos no seu consultório ou na sua clínica, no seu espaço de atendimento, para receber e dar conta dessa demanda. Você percebeu também como todo o conteúdo desse evento foi pensado estrategicamente? O conhecimento que você aprende em uma aula serve de apoio para o que você vai aprender na próxima aula. Por isso, se você chegou aqui agora e ainda não viu as aulas anteriores, as aulas 1 e 2, aqui nessa página tem como você acessar as aulas 1 e a aula 2. Assista essas duas aulas e depois volta aqui para assistir comigo essa aula que é a aula 3. Essa é a melhor forma de você tirar o melhor proveito das aulas dessa jornada. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero novamente agradecer pelas inúmeras mensagens que vocês enviaram na nossa comunidade exclusiva do Facebook. Está sendo uma delícia ver esse compartilhamento de aprendizado, um mais lindo que o outro, os comentários, o compartilhamento do que cada um absorveu dos aprendizados dessas duas aulas. E agora a gente vai pensar nesse conteúdo, o que é que a gente vai ver na aula 3. Na aula de hoje a gente vai abordar quando eu olho o mesmo paciente com andadores diferentes, dispositivos diferentes para a mesma criança. Sabia que isso é possível? Não existe o andador ideal. A gente vai discutir isso com alguns casos clínicos. A gente vai ver em um paciente no mesmo andador diferentes ajustes e como isso impacta no desempenho dele. A gente vai ver também quais acessórios podem ser utilizados para cada momento da sua terapia ou para cada momento que o seu paciente vai utilizar o dispositivo auxiliar de marcha. E aí, qual o melhor andador? Isso a gente vai conversar agora aqui na aula 3, vem comigo, hein? Primeiro eu te convido a mudar essa lente. O nosso olhar da neurofuncional precisa sofrer mudanças daquelas coisas antigas que a gente pensava anteriormente. Então a gente tem, às vezes, dois olhares que a gente se debate na neurofuncional, que são o quê? A gente olhar para a estrutura e função corporal e a gente olhar para a atividade e participação. A gente conseguir combinar esses dois olhares é o que resulta na melhor estratégia, na melhor intervenção e nos melhores resultados da sua terapia. Então, quando eu te convido a mudar esse olhar, te pergunto, você enxerga as potencialidades, a participação e as eficiências do seu paciente grave também? Ou você só enxerga desalinhamentos, encurtamentos, compensações, hipertonia, hipotonia, distonia? Vamos mudar um pouquinho essa lente. Então, o que eu te convido é para enxergar eficiência, não somente deficiência. A partir desse momento que você ajusta a sua lupa, ajusta o seu olhar, vem para essa aula comigo, você vai ver muita eficiência também para a turma nível 5, para a turma nível 4, para todo mundo que quer sentir movimento, sentir prazer pelo movimento e os benefícios dele, ok? Ajustado isso, dito isso, esse slide eu faço uma pergunta provocativa para você, a gente vai retomar essa pergunta com as respostas ao final da discussão dos casos clínicos. Tem tamanho único, afinal de contas? Existe esse andador ideal que eu tanto recebo nas dúvidas dos colegas, dos pais?
Qual é o andador ideal? Vai ser ele mais caro? Será que o andador mais caro é o tamanho único? Será que ele vai servir para todo mundo? Aqui essa chargezinha é de uma loja de tamanho único, né? Então, one size fits all. E não existe, porque tamanho único para quem? Para cobrinha, para tartaruga, para elefante? Essa provocação que eu convido vocês. Antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre cada paciente. E eu uso uma escala de classificação para contextualizar para vocês, que a gente utiliza muito na neurofuncional, principalmente na Neuroped. Então, quando eu falo dos níveis 3, 4 e 5, eu estou me referindo à escala GMFCS. E a gente também vai classificar utilizando a FMS, que é a escala de mobilidade funcional. Então, quando eu falo que é um paciente 211, a gente vai entender que se ele é 2, ele utiliza andador e se a primeira vez eu utilizei o número 2, é em uma distância de 5 metros. Se eu falei 211, é um andador em uma distância curta de 5 metros, cadeira de rodas para 50 e para 500 metros. Resumindo rapidamente, tem referência aqui, vão atrás dessa escala que ela vai falar muito sobre a capacidade, o desempenho do paciente, quando as formas de locomoção variadas atendem à efetividade de mobilidade dos nossos pacientes. A gente fala aqui muito sobre andador, mas você já viu na aula 1 e na aula 2 que eu sempre lembro, toda forma de locomoção importa. Atividade física importa muito, mas todas as formas de locomoção importam. Então fiquem atentos a isso, ok? E aí a gente tem 3 colegas aqui maravilhosos que a gente vai discutir nessa aula 3. A gente vai falar sobre o Igor, sobre o Gabriel e sobre a Caterina. Cada um com suas peculiaridades, são pacientes meus que eu separei alguns detalhes e algumas estratégias que eu utilizei em vários momentos e vários dias variados de terapia para a gente discutir. E aí, né? Tem um andador ideal? E o primeiro caso que eu trago para vocês é do Igor. O Igor tem 20 anos de idade, é um rapaz desse sorriso maravilhoso que curte uma praia, curte uma balada, curte rapel, curte muito uma aventura. O Igor, ele é um nível GMFCS 3, escala FMS 221. E aqui eu vou mostrar para vocês vários testes que a gente vem fazendo. O Igor tem um andador triangular anterior, que é esse andador que a gente vê aqui nesse vídeo, ok? Então aqui é um teste Time Up and Go do Igor em um momento de intensivo que a gente estava aqui aplicando. Esse é o andador do Igor, é onde ele tem o melhor desempenho atualmente. E a gente vem pensando outras estratégias para associar um bom desempenho com um bom alinhamento, porque a gente tem algumas considerações de alinhamento com o andador triangular anterior. É o que funciona bem para ele hoje e a gente está buscando, a pedido dele, da família, outras formas de alinhamento e de desempenho melhor, uma fluidez de passos. Ok? Então, aqui é o Igor hoje, nesse teste, que mostra um andador triangular da Comfort com regulagem alta de apoio de mãos anterior, e o Igor é completamente independente na marcha com esse andador. E aí a gente vai olhar para outros andadores. Essa imagem é o que vocês estavam vendo, então é o que o Igor utiliza hoje. O que a gente testou comparando 4 modelos aqui, depois eu vou destrinchar cada um deles. Aqui está rodando. Aqui o Igor está com um andador posterior com selim, testando uma marcha que se seria viável nessas duas opções aqui, sem apoios de mão, para que ele possa carregar alguma coisa, tem um alinhamento de tronco mais favorável. E depois ele segura nas manoplas. Esse é o andador Explorer da Vanzetti, esse é o Life Glider e esse é o Grilo, ok? Então além do andador dele, a gente testou mais 3 modelos, eu vou discutir com vocês quais benefícios, quais malefícios, quais vantagens de um andador, de um modelo sobre o outro. Primeiro a gente falar aqui do modelo Explorer Vanzetti para o Igor. É um andador de fabricação nacional, com um custo mais baixo quando comparado com outros modelos que ele testou, só que um custo mais alto quando comparado ao modelo triangular. Então aqui o Igor no Vanzetti, a gente observa ele fazendo alguns testes de estar sem apoios de mãos, é algo que eu discuto muito com vocês, que a gente tem um módulo, uma área no curso só sobre isso, porque não precisa sempre segurar na estrutura para deambular. Então aqui para o Igor, ele tem um apoio pélvico, um apoio de tronco inferior, circular, além de manoplas e calha de antebraço. Isso é a forma que vem este primeiro vídeo para vocês acompanharem comigo do Igor. Então ele tem a possibilidade de trocar alguns passos sem apoio das mãos, porém não é eficaz para esse momento. Mas ele quis testar e é importante ele testar. Aqui ele está com um selim rígido, que é ajustável à altura do andador
da Vanzetti. E a altura de manoplas também vai ser ajustável tanto quanto a distância quanto ao corpo. No segundo vídeo, a gente observa aqui o teste dele de navegação. Quando a gente compara um andador posterior com rodas liberadas, como no caso nessa situação, com um andador anterior, com rodas travadas em direcional, a estratégia que o Igor precisa desenvolver para fazer curvas, por exemplo, é completamente diferente de quando ele está com aquele andador triangular simples. Eu vou voltar para vocês aqui o andador triangular simples, para vocês observarem, principalmente nesse momento aqui em perfil, que a gente tem as rodas sem opção de curvas. Então, é um andador de 2 rodas, não de 4. Aqui a gente já tem uma mudança de atrito importante. As rodas, ó, quando o Igor vai fazer a curva para se sentar, é a forma que ele utiliza no dia a dia. Quando o Igor vai fazer a curva para se sentar, ele precisa levantar o andador, porque as rodas são travadas em uma única direção. E o sistema de antirreverso dele é não ter as rodas posteriores. Então é desta forma que o Igor consegue alcançar independência. Isso que eu estou voltando nesse vídeo porque é importantíssimo quando a gente vai para a escolha final desse dispositivo, para que o Igor mantenha essa independência. Então essa diferença de atrito, de deslize da estrutura, quando a gente vem para um sistema de navegação com 4 rodas, é completamente diferente. Mais desafiador ainda quando eu libero a trava direcional das 2 rodas anteriores. Aí vocês observam como o Igor precisa, ele consegue desenvolver isso, né? Nesse dia, isso dando um spoiler do que a gente foi treinando em terapia, ele consegue desenvolver essa direção com um tronco livre, mas isso é um baita desafio para o Igor. Aqui observando a curva dele, ele tem uma estratégia de passo lateral, isso é importantíssimo quando a gente pensa em trabalho de navegação, e ele consegue manter essa estratégia mesmo com um selim central rígido. Ok? Então existe algum apoio pélvico para uma leve suspensão parcial de peso corporal suficiente para reduzir o crouch, que é o agachamento, mas aqui ele consegue então começar a perceber as estratégias laterais de tronco e além da estratégia do passo lateral, para que ele tenha alguma navegação. Então esse é o andador Explorer da Vanzetti, no teste do Igor. Aqui a gente tem um andador que não é vendido aqui no Brasil. Eu estou conhecendo agora uma marca que faz um andador semelhante a esse. E dando certo, subo lá para a turma do Desvendando Andadores, lá para o Drive. Eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões. Mas este andador aqui chama Life Glider. Ele é vendido nos Estados Unidos, ele foi lançado recentemente. E ele consiste de um andador posterior simples com um selim embaixo curto e apoio de manoplas com freio nas mãos. Ele não tem opcional de antirreverso e nem de direção, então vocês vão ver que isso soma um desafio maior para os nossos pacientes, porque no momento que eles buscam um apoio posterior, não existe a trava antirreverso, o andador vai para trás. A maior parte dos andadores que a gente tem no mercado tem um opcional de antirreverso, e isso é muitas vezes utilizado por nós terapeutas. Não é obrigatório antirreverso, mas ele é muitas vezes utilizado. Então aqui de novo, lembra que o Igor fez aquela tentativa de troca de passo sem as mãos no Explorer? A estrutura do Life Glider é bem mais estreita, as rodas maiores, ela tem um deslize maior. Então isso insere um baita desafio para ele para ajustar um equilíbrio de tronco. Além disso, uma grande diferença do Explorer para o Life Glider é que aqui a gente não tem nenhum apoio posterior. Observem que o selim é baixo e não tem anteparo posterior. Para o Igor tá ok, é seguro porque ele não apresenta risco de queda para trás. E o cinto anterior, que eu não gosto, é uma crítica que eu tenho para esse andador, é que ele machuca a parte abdominal. Por exemplo, o Igor é super calorento, adora ficar sem camisa. A gente coloca uma almofada abdominal para que ele tenha conforto na hora do cinto apertando a barriga dele. Então aqui ele vai performar alguns passos laterais e a manobra, a navegação dele em uma estrutura menor é melhor. E aí vocês me perguntam muitas vezes, Rebeca, um andador mais leve é melhor? Um andador mais curto e menor vai ser melhor? E sempre vem o depende nessa resposta, você sabe disso, porque depende do seu paciente. Para o Igor, essa estrutura menor, eu vou rodar aqui esse terceiro vídeo para vocês verem, essa estrutura estreita permite uma navegação mais fácil para ele e não me mostra risco de quedas. Ele tem uma estabilidade de tronco superior suficiente para dar conta de um andador mais estreito. O que não necessariamente vai atender ao seu paciente, por exemplo, que tem alguma distonia, ou que apresente um movimento em um momento de empolgação que possa colocar em risco a estabilidade dele na estrutura.
Então aqui a gente tem mais um momento aqui no Life Glider de navegação, um momento de curva, então deixei algumas perturbações ali no ambiente, porque a vida como ela é, não adianta a gente colocar na clínica um espaço tipo uma quadra, se o meu objetivo é que ele transfira essa habilidade de navegação em ambientes, por exemplo, em um shopping, numa praça de alimentação, tá na faculdade, outras situações que ele precise controlar esse andador. Então aqui são as formas de navegação dele. Para o Igor, o freio na manopla não é algo que é necessário para ele, porque ele consegue desacelerar a estrutura, mas é um acessório que às vezes é visto como favorável para alguns pacientes. Então aqui a diferença é que eu não tenho nenhum componente abdutor como eu tenho no selim da Vanzetti. No Life Glider eu tenho somente um selim posterior pequeno, bem curtinho que você observa aqui. Parece um selim de bicicleta curto. E aí a gente vai ver o Igor no grilo. Grilo da marca Ormesa, em uma configuração posterior, é um andador que pode ser usado anterior ou posterior. Aqui ele está na configuração P, não PT, porque é somente o pélvico, não tem tronco, acessório de tronco. Em uma configuração posterior, tamanho M, e apoio das mãos direto na manopla. Não utilizei apoio de antebraço como eu utilizei no Explorer. É um andador com um peso de estrutura maior quando comparado ao Life Glider, com rodas com deslize favorável, e ele tem a estratégia de roda posterior com antirreverso. Aqui o Igor consegue desenvolver essa estratégia de navegação. Como acessório, eu utilizei também um selim rígido, semelhante ao que a gente viu no Explorer da Vanzetti. Então ele tem algum componente de impedimento de tesoura, que não que o Igor tenha uma tesoura total, mas ele tem um toque de calcanhares e toque dos pés durante a troca de passos. E nesse último vídeo que a gente vê aqui do grilo, ele vai aprendendo essa navegação e ele testando o antirreverso liberado. Para alguns pacientes que têm essa habilidade de dar essa ré com o andador para desviar de algum ponto da roda, é imprescindível que você trabalhe dessa forma, por exemplo. E aí a gente volta para discutir esses 4 andadores. Daí vocês estão se perguntando, poxa, qual que é o melhor, né? E às vezes você não tem aí no seu consultório a opção de testar todas essas estruturas. Vale a pena conversar com os representantes para eles tentarem levar para o seu consultório, mas pensar no raciocínio e principalmente qual o objetivo do seu paciente. E eu vou dizer para vocês, o objetivo do Igor é conseguir fazer isso daqui, ó, ser independente, sentar na mesa de um restaurante, levantar aí com o seu andador. E isso ele só consegue com esse andador anterior triangular dele. Não é o que eu amo de paixão, de forma alguma. Não é o melhor alinhamento, porque aqui a gente vê uma protusão, uma anteriorização de cabeça, uma elevação de ombros compensatória, descarga de peso em membros superiores. Não é o alinhamento mais lindo do mundo. Aqui de alinhamento, o que eu gosto muito mais são essas 2 estruturas. Você me diz aí o que você gosta mais, coloca no seu comentário da comunidade do Facebook. É o que eu gosto muito mais, essas 2 estruturas. Porém, em ambas, ele não tem a agilidade, quando a estrutura é posterior a ele, de pivotear na estrutura e se sentar. Como a gente vê no teste que é aplicado aqui, o Time Up and Go. Então, aqui, quando o Igor se depara com um assento e a estrutura é posterior, ele precisa soltar o cinto quando ele está utilizando, mas soltar esse cinto, sair do selim, pivotear na estrutura e se sentar. Essa manobra, a gente observou nesses testes aplicados e colocando o sentar e levantar da cadeira, a gente viu que é inviável a aplicabilidade disso para a rotina do Igor. Para que ele possa estar sozinho, por exemplo, com amigos em um bar e possa pivotear dessa forma. Esse andador para ele se encontra hoje o andador mais leve. Então eu trago esse caso, eu acho muito interessante quando a gente fala do melhor andador, o andador mais caro. Aqui é o mais baratinho, mais baratex esses daqui. A gente tem um andador que vai ser 20 e tantos mil reais, andadores de 7 mil, o Life Glider sairia aqui por uns 6 mil, né, sendo comprado lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem um andador que não chega a R$1.000, sendo o melhor andador para ele hoje, para a realidade desse paciente. Então, eu acho o caso do Igor muito simbólico de lembrar, por isso que eu quis trazer para vocês, que nem sempre o melhor andador para o terapeuta é o melhor andador para o paciente. Para ele ter desempenho e independência na rotina dele, não foi o andador que deixou ele mais alinhado, é o andador que deixa ele mais funcional.
Isso é provocativo para a gente enquanto terapeuta, é desconfortável. Chego a dizer que é desconfortável para a gente enquanto terapeuta abrir mão de desalinhamentos e compensações. É claro que isso, o Igor é um rapaz super inteligente, a mãe dele extremamente participativa e consciente de todo o processo de reabilitação. E essas escolhas são feitas pelo usuário. Ele precisa querer, às vezes, sacrificar uma independência do sentado, por exemplo, por uma estrutura que vai trazer mais alinhamento para ele. Será que vale a pena? Será que é isso que vai melhorar toda a participação e atividade dele? E a gente tem visto que não. Para o caso dele, não é isso, ok? Então, é um caso que às vezes incomoda a gente não conseguir o alinhamento ideal, ter acesso a todas as estruturas e às vezes não chegar ao que a gente mais quer. A gente pensar nos casos e pensar no que meu paciente faz para fora da clínica é o que dá mais clareza nesse raciocínio. Porque se eu simplesmente venho com esses 4 vídeos para vocês, qual o melhor andador? Fala aí. Tenho quase certeza que a grande maioria não escolheria o primeiro. Porque a gente tem, sim, posturas compensatórias e desalinhamentos que incomodam e que a gente entende que podem aumentar a possibilidade de dor nos ombros, vão aumentar um gasto energético. Aqui, sem dúvida nenhuma, é um gasto energético muito menor, quando ele não precisa descarregar tanto peso em membros superiores e um selim pélvico dá conta disso, parcialmente, não comprometendo a propulsão, o que é o caso desses 3 andadores, quando a gente coloca alguma suspensão parcial de peso, mas não é o mais funcional para ele. Então isso a gente sempre tem que pensar, ok? Falado do Igor, vamos para o caso do Gabriel, esse queridíssimo do sorriso lindo, um menino que ama jogar basquete, que ama colher amora no pé, que ama conversar, brincar o tempo todo. O Gabriel tem paralisia cerebral nível GMSS 4 com FMS 211, ok? E aqui eu trago para vocês algumas opções de ajustes. O Gabriel, ele possui o andador Grilo Ormesa, tamanho G. É o andador que ele tem na casa dele. Dentro dessa realidade que ele tem hoje, ele tinha um crocodile, teve estirão da adolescência, pós-pandemia, muita fraqueza muscular, a marcha em crouch, uma incapacidade de performar a marcha por longas distâncias com um andador sem suporte parcial de peso. Visto tudo isso, considerado tudo isso, foi-se escolhido o andador, essa troca do andador para ele. Hoje o Gabriel está com um grilo. E aqui, nessa combinação de slides, depois eu vou trazer outra opção de acessórios para o Gabriel. Nessa combinação de slides, a gente vai ver sobre inclinação de tronco. E eu passo para vocês esse primeiro vídeo. O que estava acontecendo, que foi a queixa dos pais do Gabriel? Ele não saía do lugar nessa configuração que estava sendo utilizada em casa. Então, você observa que ele quer chegar aqui nessa área, ele quer pegar a bola de basquete, ele tenta dar um passo, é o que acontece. Ele vai voltando. Já aconteceu com o seu paciente isso? Sem dúvida que já. E aí, o que os pais olharam e falaram, puxa, lá na clínica ele andou tão bem, e o que está acontecendo quando esse andador foi para casa? Eu pedi para eles trazerem e a gente colocar os ajustes exatamente como eles estavam colocando em casa. E aí, observando alguns componentes que estavam precisando de melhora. Primeiro deles, sem dúvida alguma, a gente vê que o Gabriel vai voltando, é a trava antirreverso. Para o Gabriel é importante que ela seja utilizada. Então, uma vez com a trava antirreverso, este andador não vai para trás. Ele vai se manter somente como uma ponto de apoio para a propulsão anterior. Aqui o andador está indo para trás. Segundo componente que precisa ser olhado é justamente o quê? Inclinação de tronco. A gente tende a querer trazer, não é para pódio o andador. A gente tende a querer trazer aquele tronco sobre o quadril, sem nenhuma projeção anterior. E isso é o que está acontecendo com esse suporte superior aqui, de tronco do Gabriel. Ele está a zero, ele está alinhado sobre o quadril. Então ele está tentando, com a cabeça, jogar o corpo para frente para tentar sair do lugar com o andador. A gente olha o segundo vídeo, onde a gente vai já ver uma melhora da capacidade de autopropulsão. E a única coisa que eu mexi daqui para cá foi antirreverso e anteriorização do apoio de tronco. Quando a gente observa em PA e perfil, a gente vê que ele consegue projetar um tronco à frente. Ah, Rebeca, mas tem muita projeção, o passo tá desalinhado em relação ao corpo. Tá, mas ele está sendo eficaz o deslocamento dele. Qual o nosso objetivo aqui?
é o correr, é que ele vá de um lado para o outro jogando basquete. É o que ele faz na casa dele, é um momento de atividade física e de lazer. Ele tem o momento do alinhamento biomecânico ideal no parapódio, ou às vezes utilizar o andador dele estacionário frente a uma tabela de basquete com talas extensoras. Ele tem já a prescrição disso para ser feito em casa. O que a gente quer, qual o objetivo com esses dois momentos, é aqui, ó, melhorar o desempenho dele, que ele se desloque, que ele corra, que ele vá com percursos mais longos. E isso é viável quando a gente faz uma leve inclinação de tronco. Considere isso. Aqui, a gente tem mais anteriorização do tronco anterior e menos anteriorização da cabeça do que a gente tem aqui. Entendem a diferença? Então, nem todo mundo fica confortável em observar este alinhamento de tronco. Tem muita coordenação para olhar para a tela e olhar para o computador. Este alinhamento de tronco e essa anteriorização de cabeça. Mas é o que é funcional para o Gabriel. Quando eu mantenho ele aqui atrás com o tronco, a cabeça dele vem extremamente anteriorizada para tentar compensar a falta de força muscular de grupamento extensor de membros inferiores para a propulsão, para a estratégia de passo, para o seu deslocamento. Então aqui é um menino que está funcional, conseguindo correr e conseguindo se deslocar. Então aqui a gente olhou para situações sobre inclinação de tronco do Gabriel. Mesmo paciente, mesmo andador, com uma proposta diferente. Qual que é a queixa dos pais em algumas situações? Eles têm uma casa grande, então ele anda com o andador fora da casa, ele dá a volta em todo o terreno. Desta forma que a gente estava vendo aqui sendo utilizado, ele vai em linha reta, mas ele não consegue navegar em curvas. Porque o Gabriel precisa de um deslocamento em plano frontal compensatório para deslocar a estrutura do andador. E aí, o mesmo andador com ajustes e acessórios selecionados para momentos diferentes. Mesma criança, o que a gente vai olhar neste vídeo aqui? A gente vai olhar a situação dele fazendo a escolha do direcionamento. E aí, o que tem de diferente do vídeo anterior? Eu tirei o apoio de tronco superior. Sem o apoio de tronco superior, ele vem aqui no desafio de andar pelos corredores da clínica para a gente ir para a rua, ele consegue, além da estratégia de passo lateral, mas que é restrita a amplitude do Gabriel, ele consegue deslocar o peso, ó, com o tronco e cabeça e navegar com o andador. É o que ele vai fazer, deixa eu parar o segundo vídeo, é o que ele vai fazer na casa dele. É o que vai ser funcional para ele conseguir treinar por meia hora, uma hora com o andador na casa dele. Então aqui a gente observar que às vezes essa estratégia de tronco superior liberada melhora o desempenho da navegação e a seleção da direção do andador em curvas. Aqui ele conseguiu várias curvas até chegar no elevador. E justamente porque a proposta era fazer um percurso grande, trabalhar essa resistência dele para percorrer os seus 400, 500 metros todos os dias do intensivo. Ele volta muito cansado, a gente já vê um padrão de marcha bem diferente do que quando ele sai para a rua, mas ainda com essa capacidade de selecionar as curvas e a direção do andador. Então isso a gente pensar nos momentos da escolha do acessório, não necessariamente você vai trocar o andador. Uma vez que você prescreve um andador com um acessório de tronco superior, por exemplo, você pode orientar a família, registrar por fotos, por vídeos, que você mude às vezes esse acessório para momento diferente do paciente, para o ambiente de uso, qual desfecho você está buscando. Andar para quê? Qual o seu objetivo? Qual o objetivo do seu paciente? Qual o objetivo dos familiares nisso? Quando você está alinhado com esses objetivos, oriente e pense nas possibilidades de ajuste e de mudança dos acessórios. Então, para uma corrida, por exemplo, aqui está lindo de viver. Agora, para uma corrida, o Gabriel sem tronco superior, ele tem um gasto energético aumentado para dar conta de um controle de tronco superior. Ele tem controle? Ele tem. Mas se eu quero uma corrida, eu quero um tempo muito grande e aumento de velocidade, aqui não é o melhor alinhamento. Agora, se eu quero aqui que ele consiga percorrer espaços e fazer as curvas, eu não posso travar esse tronco superior do Gabriel, ok? Vamos de Catita? Catita, essa menina de sorriso lindo, maravilhoso, que adora dançar, brincar de qual é a música, correr e joga muito basquete também com o Gabriel aqui na clínica. A Catita tem paralisia cerebral, nível GMF-CS 4, FMS 211. Aqui nessa foto, ela tá num andador Rifton Pacer tamanho G, que é aqui da clínica.
Ela tem o tamanho M na casa dela, que já está no final do percurso de altura dela. Neste momento, a gente tem essa foto com algumas adaptações. E eu sempre falo sobre as adaptações, que nem todo andador vem da forma que o seu paciente precisa para todos os momentos e para qual estratégia você está buscando. Então, a Catita, ela está aqui em 4 momentos diferentes. Esse é o andador dela, ela tem um Pacer e tem um Mustang. Esse é um Mustang tamanho 2, que está pequeno para ela. A gente observa uma instabilidade lateral com a coluna já nos ajustes finais. Ela precisaria, se fosse manter no Mustang, um tamanho 3. E aqui, com o anteparo anterior, o andador configurado em apoio anterior, para que ela desempenhasse essa saída para a rua. Observam essa oscilação lateral da estrutura? Deixa eu dar uma mouse de cima. Aí ela busca um apoio de antebraço e anterioriza seu tronco para fazer um deslocamento. O selim central e a barreira física impedem a tesoura, que é um componente importante da Catita. Aqui no Mustang eu tenho selim e tenho barreira física dele para impedir a tesoura. Aqui eu vou trazer outras situações onde o treino de marcha está acontecendo, também visando o alinhamento de segmento coxofemoral para impedir a tesoura e impedir a perda de ritmo e cadência da marcha. Neste segundo momento aqui, a gente tem o Rifton Pacer em configuração posterior, a gente estava brincando de corrida aqui na reta, e desafiando esse controle de tronco. Então eu não dou todo esse apoio que o Mustang deu. O lindo esse sorriso dela. Eu não estou dando esse apoio todo que o Mustang deu, situações diferentes. Aqui eu não posso virar as costas e deixar a Catita independente na corrida, porque existe alguma instabilidade de tronco, ok? Diferente do Mustang. Eu estou trabalhando uma estabilidade com elásticos, aqueles elásticos que às vezes vocês têm da gaiola, pode colocar em volta do andador, e complementando 2 estratégias anti-tesoura, vamos chamar assim, para trazer o posicionamento de membros inferiores. Às vezes, alguns pacientes, você me disse, você nunca se deparou com essa situação, você tem um paciente com tesoura, você usa o acessório de tornozelo dos andadores, que a maioria deles tem, quando é um andador já mais completo em acessórios, e você consegue uma abdução de tornozelos, mas chega até a piorar o alinhamento de segmento da perna, de fêmur, porque além de aduzir, ele roda interno muitas vezes pela restrição de um tornozelo somente. Aqui eu estou complementando com as faixas em neoprene. Eu volto aqui nessa foto que eu acho mais fácil da gente visualizar, que é a configuração daquele segundo vídeo que eu estou mostrando para vocês. Então eu complemento o alinhamento e direcionamento de tornozelos com faixa em colocação tipo sling e finalizando ela na estrutura, ok? É um objetivo só em terço distal de fêmur, derrotativa para facilitação de rotação externa e fixação na estrutura. Elas são faixas semiflexíveis, associadas a uma estabilidade de tronco anterior para impedir queda, né, para que tenha menos risco de queda dela na estrutura, sem nenhuma suspensão parcial de peso. Então essa é a situação, a montagem deste vídeo. Aí a gente observa que às vezes na empolgação da Catita os pezinhos ficam lá para trás. Ela anterioriza excessivamente o tronco e deixa os pés muito para trás em alguns momentos. Uma estratégia, quando a gente se depara com essa situação, eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo e aqui nesse. São 2 estratégias que você vai escolhendo para qual o seu paciente responde melhor. Opa, cliquei no vídeo errado, peraí. É o vídeo do meio. Então aqui eu mantenho os elásticos anteriores, para no caso das mãos dela soltarem da manopla, ela não cair para frente. E eu tirei a tira de tornozelo e adicionei um elástico aqui posterior, travando na estrutura e impedindo que os pés fiquem excessivamente atrás da linha de alinhamento do tronco. Assim, ela consegue um braço de alavanca melhor para a propulsão. É uma opção que algumas crianças se dão bem com ela. Eu mantive a tira anti-adução aqui, derrotativa de sling. Outra opção aqui que a gente vê em perfil é um uso de tronco inferior e uma tira de neoprene na estrutura. Esse vídeo eu curti. Ok? Deixa eu parar aí. Então, o que a gente tem aqui? O suporte circular de tronco do Rifton Pacer, mais uma tira de neoprene, travando a amplitude aqui, mais ou menos em altura de ângulo poplíteo, para que esses pés não fiquem excessivamente atrás da estrutura. Uma combinação que às vezes você pode pensar em fazer é qual é a referência de alinhamento de tronco com manopla, para impedir uma anteriorização excessiva. Você pode aproximar essas 2 estruturas quando o seu andador permite. Foi o que eu fiz neste andador aqui.
e aí eu consigo um bom desempenho na propulsão. E quando a gente fala também de várias estratégias de treino de marcha, a gente falou lá na aula 2, para quem já assistiu, tem que estar aqui nesse ponto aqui, porque você já assistiu a 1 e 2. Lembra que a gente está construindo todo esse raciocínio. Na aula 2 eu falei sobre quando eu treino no solo, quando eu treino na esteira. O mesmo paciente, você traçando a sua estratégia terapêutica para alcançar o objetivo traçado, você pode utilizar também a esteira. Então, uma situação que eu quero uma permanência dela em ritmo e cadência da troca de passos, eu utilizo a esteira sem suspensão parcial de peso, mas eu mantenho uma informação de alinhamento coxo-femoral para impedir a tesoura. Sem nenhum suporte de tronco, aqui a gente vai brincando de qual é a música, o que é, enfim. Vai entretendo a criança, motivando ela, para que ela faça seus 10, 15 minutos de esteira aqui nesse alinhamento. Poderia eu também selecionar uma dessas estratégias e trazer esse andador para cima da esteira. E tá super ok de você fazer isso. Quando o seu objetivo é que o paciente se adeque a toda a estrutura e transfira esse aprendizado com ritmo e cadência que a esteira permite, controle de velocidade, inclinação, enfim, todos os benefícios de um equipamento como a esteira, para a estrutura do andador. E isso é viável também, que a gente fala de quando usar o andador sobre a esteira, ok? Isso é um módulo inteirinho ali que a gente tem no curso. Então, vocês viram a mesma criança em 5 situações diferentes, sendo 3 delas o mesmo andador, mas com estratégias de adaptação completamente diferentes, ok? E tem certo, tem errado, tem melhor, tem pior? Tem do porquê. O que você quer com essa adaptação? O que você quer com essa estrutura? O que você quer com esse acessório? Ok? E aí eu devolvo aquela pergunta se tem tamanho único. Lembra do melhor andador? Aqui eu mostrei vários andadores muito bons. Alguns mais simples, alguns mais complexos, alguns mais caros, alguns mais baratos. Então, se tem tamanho único, a resposta é não. Não existe o melhor andador, não existe o andador ideal para todo mundo. Existe o melhor andador, o andador ideal para esta criança, para essa família, para esse momento. E o andador ideal é esse que a família consegue comprar. Então, a gente vai destacar 4 situações que 4 observações que são muito importantes para vocês não se esquecerem. A gente não encontra todas as respostas em um único equipamento. Você viu aqui atrás, né, que eu estou com um Rifton Pacer, que é um baita andador bacana, bem bacana, um dos andadores mais antigos do mercado, ele é importado, já é vendido no Brasil há muitos anos. Só que ele não me atende, por exemplo, para a Catita, para alinhamento de segmento coxo-femoral. Existe um acessório maravilhoso do Rifton Pacer que permite isso, mas para ela não aceita bem esse acessório, que é o suporte de coxa. Então, não existe todas as respostas em um único equipamento. Para isso, seja criativo e encontre ideias diferentes, adapte. Para isso que a gente é fisioterapeuta, não é não? Quantas coisas a gente precisa bolar, inovar para conseguir alcançar os resultados que você quer, o alinhamento que você quer na atividade que você deseja. Qual o objetivo da prescrição do andador? Sempre tem essa pergunta na sua cabeça. O que você quer? Tenha sempre alinhadas as expectativas éticas e quais as expectativas da família, quais as expectativas da criança, quais as expectativas do terapeuta. E tendo ética nesse momento, sim, um andador para uma criança nível 5, ele é indicado. Qual a expectativa da família? A família entende o porquê do uso desse dispositivo? Ela entende que uma criança nível 4 e 5, o andador não vai substituir as outras formas de locomoção em ambientes comunitários? Ela entende que esse dispositivo ele vai auxiliar demais e trazer uma cascata de benefícios para a melhora da ortostase dinâmica, melhora da atividade física, prevenção de sedentarismo. Isso sim, porém não como o desfecho final marcha independente, pelo menos não agora. Se a criança um dia desenvolve a marcha independente, não sabemos. E, aliás, ela só vai desenvolver se ao menos ela começar a treinar marcha. Então, para todos os indivíduos acima de 1 ano de idade, o andador é indicado. A questão é para quê? Existem muitas formas de andar, existem diversas formas de se locomover. Esteja eticamente alinhado com a criança, com o jovem e com a sua família, quando você prescreve um andador para pacientes níveis 4 e 5, ok? Isso estando ético, estando alinhado, criança que não tem controle de cabeça, tem indicação. Criança que não senta sozinha, tem indicação. Isso a gente já viu, né? Todas essas aulas. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu martelo muito essa informação. E eu não me canso de repetir ela, porque eu me canso de receber mensagens e receber pacientes aqui que não tiveram uma indicação, porque ainda não atingiram algum marco motor que era esperado antes dos 12 meses de idade, ok?
E aí, certifique-se de que a pessoa ou a família deseja utilizar. Não prescrever um dispositivo sem que seja o desejo do usuário ou dos seus cuidadores e familiares. Senão ele vai virar cabide na casa deles, tenha certeza disso. É um andador grande demais para um apartamento que você não se atentou ao ambiente de uso. E aí, ele não cabe no carro. E é uma família que só tem o parque, por exemplo, da cidade para brincar, para estimular a troca de passos. Ele não cabe no carro, é um andador extremamente complexo de desmontar. Será que foi o melhor andador para prescrever? Será que foi a melhor escolha esse modelo com essas estratégias de montagem? E que no final de contas ele acabar virando cabide? Então entenda isso. Quando a família entende, quando o usuário entende, quer utilizar o andador, vocês juntos vão alinhar essas opções que tem para ambiente de uso, para manuseio, para o cuidador que vai ser nesse momento, ok? Com tudo isso alinhado, realmente a pessoa deseja utilizar, aí sim você vai começando a treinar, vai acompanhando em ambientes fora da clínica, para que isso seja viável para o seu paciente. Isso é essencial, tudo que a gente vê até aqui, lembrar dessas 4 caixinhas. Não tem andador ideal, não tem tamanho único. E aí eu te chamo de novo para essa mudança de visão. Você conseguiu, nessas 3 crianças e jovens que eu trouxe aqui, enxergar a eficiência deles para muito além da deficiência? Se você conseguiu enxergar isso, você já deu um primeiro passo para mudar os paradigmas de olhar para incapacidades e descobrir potencialidades, presumir competência e ir atrás de possibilidades de vivência e de movimento variadas. Mude esse olhar, enxergue mais eficiência. Quando você enxerga a eficiência, você vai atrás também de estrutura e função corporal para entender quais componentes da deficiência impedem ou dificultam o melhor desempenho do seu paciente para que ele seja eficiente. O foco final é esse, não é consertar uma deficiência, ok? Quando a gente ajusta esse olhar, a gente já começa a pensar de uma outra forma para o nosso paciente. A gente já teve lá nas aulas atrás sobre as palavras favoritas, sobre as F-words, o que a gente precisa ajustar o nosso olhar, a nossa abordagem para a CIF, para as metas que a gente tem e mensurar elas quando a gente vai utilizar um dispositivo auxiliar de marcha. Muda seu olhar, quando você mudou esse olhar, aí você já está começando a desvendar não só o universo dos andadores, mas desvendar todas as possibilidades. Olhar para sua criança de uma outra forma, olhar para sua criança nível 5, que não é verbal, mas que quando ela começa a vivenciar um movimento, ela sente prazer nisso, a gente sabe todos os benefícios que vão desencadear, aí a gente já tem um caminho muito melhor para seguir juntos nessa descoberta, para sermos promotores de saúde e de movimento para todos os indivíduos. E os dispositivos auxiliares de marcha, eles vêm facilitar com a tecnologia para que todos possam vivenciar essas posturas. Eu sei que o conteúdo e o conhecimento que você conseguiu adquirir nessas 3 aulas da jornada Descomplicando Andadores foi, sem dúvida, muito rico e variado. Mas eu também sei que ele não é o suficiente. Ele é uma pitada, um petisquinho do que a gente tem. Porque nós temos aqui uma limitação de tempo das aulas. Mas depois de tudo que você aprendeu, eu quero que você reflita sobre algo. Pelo menos 70% das crianças atendidas na neuropediatria são elegíveis e vão precisar de um dispositivo auxiliar de marcha. Ou já chegam no seu consultório com um dispositivo para você ajustar e adequar esse andador. Você está preparado para entregar o melhor para os seus pacientes? Quantos profissionais você conhece, consegue nomear aqui para mim, que dominam esse conhecimento dos andadores? Que dominam todo o universo dos andadores? Que sabem com segurança e assertividade para quem, quando e como ajustar adequadamente o andador? Você consegue nomear pelo menos 3 profissionais que são referência nessa temática? Aí da sua área? Eu sei que é difícil, é bastante difícil isso. É difícil porque existe uma escassez de profissionais que dominam esse conhecimento, principalmente se considerar o nível nacional. E o motivo dessa escassez é muito simples, mas não deveria ser assim, né? Esse não é um conhecimento fácil de se encontrar. Ele não existia, até hoje, um curso que te ensinasse sobre isso. Dá uma olhada aqui no que essas profissionais da área relatam sobre isso. Eu nunca havia visto um curso de andadores antes e esse curso foi excelente. Acredito que tenha me tornado uma profissional com maior domínio e também mais segurança na hora de prescrever um andador, também mais assertiva. Conhecer todos os modelos que existem hoje no mercado, todas as possibilidades de ajuste, abriu um leque gigantesco para a minha prática clínica, porque achar isso hoje na internet é um pouco difícil, né? De você conhecer todos os modelos que realmente tem. Durante os 20 anos de formada, nunca vi um curso de andadores
sendo eles uma ferramenta importantíssima para o nosso trabalho e um equipamento importantíssimo na evolução do paciente na sua vida prática. A maior queixa que eu recebo de pais que eu atendo para as consultorias sobre andadores é: puxa, por que o terapeuta do meu filho nunca me falou que ele precisaria de um andador? Por que eu demorei tanto tempo para descobrir sobre isso? E é muito difícil quando a gente ouve essa reflexão dos pais. Os pais da neuropediatria possuem uma característica muito marcante, principalmente em tempos de redes sociais. Eles buscam por conhecimento e por tecnologia que vão ajudar os seus filhos a terem mais resultados. Os pais estão em busca sempre do melhor para os seus filhos, não é mesmo? Não poderia e não deveria ser diferente. Todos os pais querem isso, nós pais queremos isso, não é mesmo? Eu estou te falando sobre isso porque se você não for o terapeuta que vai ocupar esse lugar de deter o conhecimento sobre os dispositivos, de saber desenvolver o raciocínio clínico para quem indicar, você não sendo esse profissional que vai saber quando indicar o andador, como ajustar a altura do dispositivo e os acessórios dos andadores, outro colega vai ser, concorda? Quando você não sabe ou tem insegurança para responder a essas demandas de mercado, do seu paciente, da família, você perde também a credibilidade da sua atuação. Você acaba perdendo o próprio paciente. Aí eu falo para você, você tem a partir de agora duas opções. Você pode ser o profissional que perde credibilidade, que perde ou deixa de atender ou vive encaminhando os seus pacientes. Ou a opção 2, você pode ser referência na sua cidade ou na sua região, da pessoa que domina esse universo dos andadores, que tem segurança, que tem assertividade para prescrever, indicar e elaborar estratégias terapêuticas, mesmo que você não tenha um monte de andadores no seu consultório, ok? Ter ou não ter os equipamentos não é o mais importante, eu te garanto isso. Nas fotos que eu te mostrei, você viu que eu mesma não tenho muitos equipamentos. E lá no começo da minha carreira, você viu também que eu não tenho, lá desde o início, eu atendia os meus pacientes em uma sala. Eu não tinha um andador. O mais importante é você dominar o conhecimento antes de adquirir qualquer equipamento. Existe uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho muito importante, que diz muito sobre a nossa área. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se você pode fazer o seu melhor, você não deve jamais se contentar apenas com o que é possível. Isso é ser um profissional mediano, que ninguém quer, né? Não? Quando eu atendi apenas em uma sala, eu buscava sempre fazer o melhor, enquanto eu não tivesse condições que eu tenho hoje para fazer melhor ainda naquela época. Eu buscava incessantemente por conhecimento, para me diferenciar e diferenciar as minhas condutas o tempo todo. Isso é um baita motivador, a gente querer sempre aprender mais. E se você se diferenciar na sua região, por exemplo, não vai ter concorrência. A gente fala que no mercado não tem concorrência para quem se diferencia. Por isso que não ter equipamento não é o que vai te impedir de dominar esse conhecimento. Faça o seu melhor com o que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, não é mesmo? O paciente da Neuroped é um paciente que vai ficar mais tempo com você e pode ter certeza que se ele ou a família desistiu do tratamento, é porque ele está indo procurar outro terapeuta, não é não? Eu tenho um lema muitas vezes sobre isso. Se você não deu alta, se não foi alta, foi falha. Eu sempre digo isso para mim mesma, porque dessa forma eu consigo analisar as minhas falhas e encontrar onde ser melhor sempre. Ou foi falha, ou você não conseguiu atender uma demanda específica daquele paciente. Ou em acompanhá-lo na faixa etária que ele está, por exemplo. Nossos pacientes crescem e envelhecem, a gente sabe disso. Na sua atividade de hoje, você está fazendo o seu melhor ou o possível? Pensa bem sobre isso. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza de que você quer fazer o seu melhor, sem dúvida nenhuma. A responsabilidade da prescrição é grande demais. Fazer uma prescrição equivocada, uma prescrição errada, se a criança não conseguir se movimentar com aquele equipamento ou até mesmo piorar alguma condição de saúde do seu paciente, é uma responsabilidade enorme. Por isso que você precisa se capacitar e, a partir do conhecimento, se tornar um profissional seguro e assertivo nas suas condutas, tanto de prescrição quanto de utilização dos dispositivos. Conforme eu estava dizendo aqui, não? Tudo que você viu durante esse evento foi muito rico, mas você pode ir além. E se esse é o seu desejo, eu te convido aqui, eu quero te convidar a vir comigo desvendar o universo de andadores, na segunda turma do curso online Desvendando Andadores. Eu vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira, então presta atenção. Próxima segunda-feira, inscrições para a segunda turma do curso online Desvendando Andadores. Esse curso, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a desvendar o universo de andadores.
Você vai conhecer o que existe no mercado nacional e internacional, todos os modelos, marcas e acessórios. Esse é o primeiro passo. Conhecer, desvendar esse universo. Depois, você vai aprender a desenvolver um raciocínio clínico para saber para quem e quando indicar um andador. Ou também como elaborar estratégias terapêuticas utilizando dispositivos auxiliares de marcha. Essa às vezes é a parte mais difícil do nosso tratamento, né? Não? Você vai aprender o raciocínio clínico para saber como ajudar, ajustando a estrutura, a altura, acessórios, levando em consideração a especificidade e necessidade biopsicossocial do seu paciente. Isso é algo que nenhum manual de instrução de nenhum equipamento vai te oferecer. Eu digo isso porque eu já li muito manual. Você vai transformar o seu olhar para identificar quem tem potencial para usar o andador, quando esse indivíduo precisa começar a usar o andador e qual, afinal de contas, é o equipamento mais indicado para ele. Sabia que às vezes um simples detalhe de ajuste que a gente viu aqui pode fazer a criança andar ou não. Os manuais dos andadores não vão te ensinar como ajustar, adaptar aquele dispositivo para esse indivíduo, porque cada criança é única e cada criança cria a sua estratégia de movimento. Analisando essa criação de estratégia de movimento, a gente entra com o ajuste das alturas. Veja que a minha aluna Larissa fala sobre isso. Você olha para aqueles formulários de prescrição, você não consegue entender exatamente o que é, como utilizar, se realmente aqueles pacientes precisam ou não. Então, ter essa teoria foi muito enriquecedor. Então, Rebeca, como é que vai funcionar o curso? O que você vai ter acesso, afinal de contas? Eu preparei algo muito especial para essa segunda turma do curso, então fica aqui comigo, porque eu já vou te contar tudo. Vamos ter presentes especiais, né? Sempre tem que ter um presente bacana. Vamos lá. No curso, nós temos 13 módulos com aulas gravadas por minhas aulas que eu ministro. Cada módulo abordando o conteúdo de uma maneira específica para desvendar o seu olhar sobre o universo de andadores, para se tornar um profissional seguro e mais assertivo na hora de prescrever um andador e também de identificar qual dispositivo mais indicado de acordo com a individualidade de cada criança, seja ela para a troca de passos ou para o treino de marcha. A partir do conhecimento que você vai adquirir no curso, você vai sair daquela condição de frustração que às vezes vem pra gente por não saber por onde começar. Não saber dar as respostas claras e seguras para os pais do seu paciente quando você é questionado sobre as estratégias terapêuticas e o uso de andadores. Ou fica confuso com tantos modelos. A gente abre ali o site, tem zilhões de modelos, marcas, estruturas diferentes. Sem saber qual a melhor indicação para o seu paciente, que acessório, anexar, como que a gente preenche aquele formulário todo. Não, isso dá um baita nervoso às vezes. Eu vou te explicar detalhadamente cada módulo do curso aqui, ok? Então, dos módulos 1 ao 3, você vai aprender tudo sobre o universo dos andadores, passando por um histórico, afinal de contas, por onde surgiu todo esse bando de andador que a gente tem hoje em dia de opção? Quando que surgiu isso? Aqui você vai entender embasamento científico que respalda as indicações de dispositivo de mobilidade para pessoa com deficiência, além da importância da atividade física para essa população, as indicações e a idade de início do uso dos andadores, quando começar a ficar em pé e a andar. Você vai desvendar todas as possibilidades de uso e prescrição dos andadores, vai entender sobre diferentes estruturas dos dispositivos, além dos acessórios e itens opcionais que cada modelo vai trazendo de escolha quando a gente prescreve esse ou aquele modelo. Isso é importantíssimo de lembrar. No módulo 4, No módulo 4 vai ser o testando na prática. Então você vai aprender no módulo 4 a partir de casos reais, quando chega a hora de trocar um andador. Você vai conhecer o Gabriel, um jovem esperto que a gente viu aqui na aula 3, um pedacinho dele, inteligente, ama jogar basquete, está em movimento, ele tem 12 anos de idade, com paralisia cerebral nível GMFCS4. A gente vai testar diversos modelos com o Gabriel, os acessórios, os ajustes, observando o impacto que cada um deles tem no desempenho da marcha do Gabriel, discutindo o raciocínio clínico com a mãe e com os colegas por trás de decisões e prescrições do andador, tá? Você precisa entender as opções que tem o que a família quer. Ouvindo eles, você vai aprender a ouvir as preferências e as necessidades da família, como lidar com a expectativa dos pais e a expectativa do paciente. Aqui, bora módulo 5, a gente vai testar estruturas e ajustes de cada andador. Aprender na prática mesmo, como que mexe ali naquele ajuste de roda, ajuste de altura, como funciona cada acessório, cada peculiaridade do andador, como que ele dobra, como ele iria para o carro, como somo ou tira um acessório. Nesse módulo, eu coloquei os alunos presenciais nas estruturas para explorar, tirar dúvidas e individualidade de cada modelo. Sabia que um ajuste, uma estrutura mal adequada, que a gente bem viu aqui nessa aula 3, pode fazer com que seu paciente consiga ou não utilizar o dispositivo. Um dos maiores erros que eu encontro quando eu sou procurada por uma consultoria, por exemplo, está relacionado ao ajuste inadequado. Precisamos entender sobre ajustes.
E aí a gente vai para o módulo 6. Módulo 6, que a gente vai falar sobre rodas. Nossa, Rebeca, o módulo inteiro você precisa entender características e ajustes das rodas. As rodas, eu costumo dizer que são um universo à parte a ser desvendado. Tamanho, quantidade, tipo, material, recurso da roda, acessório da roda, são algumas das opções de rodas que tem nesse universo à parte dos andadores. Compreender cada detalhe te ajuda na tomada de decisão de modelos e marcas, potencializa a performance do seu paciente em diferentes ambientes e terrenos de uso do andador. Quando a gente não consegue identificar e decidir sobre o modelo ideal para as necessidades do paciente, a roda muitas vezes é um grande diferencial entre um modelo e outro. Então você tem que estar muito esperto na roda, na qualidade dela, tamanho e várias características. Esse módulo é todo sobre roda e tem muita coisa para falar disso. Aqui, módulo 7. Treino de marcha em esteira com andador. Vocês viram um pedacinho da catita na esteira? Sabe que o uso e aplicação do treino de marcha com andador na esteira demanda conhecimento específico, segurança e estratégia que diferencia esse treino da marcha do que no solo. Nesse módulo eu te apresento evidência, embasamento para diferenciar as modalidades de treino de marcha, a aplicabilidade prática do uso do andador sobre a esteira. Sabe aquele paciente que às vezes não desenvolve um ritmo variado de marcha ou tem medo e insegurança na hora de acelerar e correr? Quando você treina variações de ritmo e velocidade já com o andador da criança em cima da esteira, a especificidade do estímulo facilita demais o aprendizado, a retenção dele, a transferência para a rotina e desempenho. Então considerem muito isso e quais estratégias você vai utilizar. Aí no módulo 8, fora da esteira, bora para a rua. Vamos utilizar andadores em ambientes externos. Entender que transferir o aprendizado do ambiente clínico para a comunidade, explorar espaço público, ter meta, desafio em ambientes variados, traz uma riqueza enorme de estímulos e possibilidades. Nessa aula eu te levo a conhecer melhor estratégias que facilitam o processo terapêutico com o uso de andadores fora da clínica e todos os benefícios e aplicações da transferência do aprendizado para fora da clínica. De que adianta seu paciente ser independente na marcha dentro da sua clínica ou consultório e a família relatar que ele tem medo de ir com o andador na praça, na escola, nas ruas? A gente precisa garantir a transferência do aprendizado do ambiente clínico para a comunidade, aproveitar tudo que as ruas têm para estimular e desafiar. É sobre isso esse módulo e todas as evidências que traz a mudança do ambiente, ok? Módulo 9. Desvendando e solucionando problemas comuns do andador. Foi um petiscozinho do que eu falei aqui na aula 3. Alguns desafios em ajuste do andador são comuns demais na nossa prática, tesoura, crouch. Nesse módulo a gente vai abordar problemas e soluções que te ajudam a adaptar o uso de acessórios diversos, adaptações diversas em diversos pacientes. A gente sabe que nenhum andador é perfeito, você concorda? Ou ainda, que nem sempre a gente consegue que a criança tenha um andador que a gente entende como ideal. E com isso a gente precisa adaptar e ajustar acessório que é imprescindível para garantir melhor desempenho na marcha do seu paciente. Sabe aquela marcha em tesoura com acessório que não resolve totalmente? Nesse módulo que eu te mostro como outras opções de ajuste vão além de acessório clássico e pode te ajudar a atingir melhor alinhamento para a marcha, que foi o que a gente viu aqui com a catita nesse módulo, nessa aula 3. Módulo 10, testando na prática, é o segundo caso clínico. Bernardo, menino lindo, maravilhoso, tem muita motivação, vontade de movimento. Nesse módulo você vai conhecer o Bernardo, de 3 anos de idade, que ama andar pelas ruas para regar planta, para ver ônibus passar, para dar tchau para todo mundo, especialmente os ônibus verdes, bem grandes. Bernardo tem paralisia cerebral, nível de MFCS 5. E a gente vai observar esse menino esperto trocando passos com andadores e acessórios diferentes. Quando seu paciente não tem controle de cabeça suficiente, como é o caso do B que eu discuto no curso, você fica indecisa para indicar ou não um treino de marcha, não é não? Esse caso clínico te mostra opções e estratégias para vencer esse desafio e produzir vivências e experiências para todo mundo. Sim para o nível 5 e sim para quem não controla a cabeça. Módulo 11. Ambiente de uso e sua influência na escolha e no ajuste do andador. Quando você começa a olhar além da estrutura e do paciente dentro dela, o profissional precisa entender a realidade de cada indivíduo. Quais possíveis barreiras e facilitadores do cotidiano dessa pessoa na hora de escolher e prescrever o andador? Quem nunca ouviu que na clínica o paciente performa melhor do que em casa ou na escola? Quando você olha para fora da sua sala de atendimento e entende as possíveis barreiras que seu paciente vai encontrar na marcha fora da clínica, isso te ajuda a prescrever e escolher modelos que se adequam às necessidades específicas do ambiente de uso de cada paciente. Isso vai variar demais. Módulo 12. Marcas e modelos. Aqui a gente aprofunda detalhes e acessórios de todos os modelos nacionais e importados, disponíveis ou não no Brasil. Nesse módulo você conhece em detalhe cada marca, cada modelo, cada possibilidade de ajuste, cada acessório. Na pasta da Hotmart você encontra formulário de prescrição, manual de instrução, contato dos representantes que a gente tem no Brasil para que seu paciente tenha acesso e você possa comprar ou indicar.
Todas as informações que eu reuni, eu compilei para que você tenha base na minha experiência e prática clínica. Esse é um material que nem se você quisesse comprar, teria como, porque não existe nada desse tipo hoje à venda e validado por alguém que está vivenciando tudo isso diariamente, que é o meu caso que eu faço há 20 anos. Módulo 13, a gente vai para considerações finais. Prescrição, compensações e precauções do uso do andador. Como que a gente aplica tudo, como que você aplica tudo que você aprendeu aqui na sua prática clínica? Entender sobre compensações que podem surgir no seu paciente, precauções no uso do dispositivo de marcha. Seu paciente acaba usando compensações para trocar passos. E aí você fica na dúvida se libera ou não a compensação, pode ou não pode engolir esse sapo. Aqui nesse módulo eu discuto mais profundamente e pondero com você prós e contras de alinhamento ideal e de alinhamento funcional. Além de todo o conteúdo dos módulos, a gente também tem 3 aulas de mentoria online e ao vivo comigo para discussão de caso clínico, tira dúvidas e aprofundamento de todo o conteúdo programático do curso. Então você imagina aqui, você vai ter a possibilidade de ver um caso real sendo analisado por mim, estar ao vivo comigo e ter nesse momento uma troca onde eu posso responder todas as suas dúvidas ao vivo. Você não vai estar sozinha, não vai ficar perdido, porque vai contar com o meu acompanhamento para sanar todas essas dúvidas à medida em que for evoluindo nas aulas gravadas, ok? Esse é um grande diferencial desse curso, você receber um cronograma com as datas e horários das aulas ao vivo. E também, se você não pode participar dela ao vivo, não se preocupa, porque essas aulas também ficam gravadas depois para você assistir a hora que você conseguir acessar esse conteúdo, essa discussão toda de casos. E aí, todos os módulos do curso são aulas gravadas. O que você vai ter acesso imediato? Então, quando você quer saber como e quando você vai receber isso? Você vai ter acesso imediato por meio da plataforma Hotmart, que é a melhor plataforma de curso online no Brasil. Assim que você realiza a sua inscrição, você recebe um e-mail da plataforma com seus dados de acesso. E aí, você já tem todo o conteúdo do curso disponibilizado para você. Um grande benefício das aulas gravadas é você ter acesso quando e onde tiver tempo para assistir as aulas no seu tempo, no seu ritmo. E uma das coisas que eu mais gosto de curso online é a possibilidade de reassistir uma aula. À medida que você vai ganhando experiência na sua prática clínica, você já leu um livro, por exemplo? Vou fazer uma analogia. Você já leu um livro uma vez, pela segunda vez. Você se surpreende com a quantidade de novos aprendizados. Quando você reassiste uma aula, é a mesma coisa. Quando você reassiste as aulas, já com outro olhar, já desvendando o universo dos andadores e com mais experiência, você poder assistir no seu tempo, sem pressão de horário. Seu acesso ao curso é imediato, assim que concluir a inscrição, ok? Você vai ter acesso a todo esse conteúdo e atualizações que ocorrem nesse período por 2 anos a partir do dia que você se inscreveu. 2 anos é mais do que suficiente para você assistir e reassistir inúmeras vezes o curso. Aliás, esse é mais um diferencial. Não vai ser por falta de tempo que você vai deixar de obter essa atualização profissional. Me conta aqui o que você achou de todo o conteúdo do curso Desvendando Andadores. É muita coisa boa, não é mesmo? Mas se eu te dissesse que ainda não acabou, bora lá. Hoje eu disse que tinha algo especial para a segunda turma. E, portanto, eu separei alguns bônus que você vai ganhar. Sim. Então, veja bem que você vai ganhar mesmo. Eles não fazem parte do curso, mas eu adicionei esses presentes para você. Então vamos lá. Bônus 1. Uma aula sobre como utilizar as bases de suporte às órteses no treino de marcha. Bônus 2. Uma aula sobre gesso seriado e protocolo associado ao treino de marcha. E o bônus 3. Você também vai receber a gravação de todas as lives que a gente faz durante a semana de aquecimento, com temas especiais para alavancar sua prática clínica. Ok? Imperdível tudo isso. E aqui, ainda não acabou. Então, gente, ainda não acabou. Somente para esses primeiros inscritos. Eu falei anteriormente que a gente teria alguns presentes especiais que eu vou revelar agora. Nem todo mundo vai ganhar esses presentes especiais, mas aqueles que estiverem com muita vontade e já decidido vão ter mais chance. Esse presente é algo muito especial. Somente os 10 primeiros alunos poderão passar um dia na minha clínica, Clínica Espaço 7, para acompanhar atendimentos e verificar presencialmente a nossa rotina de atendimentos. Claro que as despesas de translado, deslocamento para vir daqui em São Paulo vão ser por conta de cada profissional. Nem tem como mensurar o valor desse presente, porque vivenciar a experiência é algo que não tem preço, a gente está lá inserido na rotina. Mas só para você ter uma ideia, eu faço algumas consultorias, mentorias, então eu cobro 1 hora da minha consultoria o valor de R$850. Você não vai pagar nada por isso para passar um dia inteiro na minha clínica observando os atendimentos. Ai, Rebeca, mas eu não vou ter como me deslocar até a sua clínica em São Paulo, moro no estado, enfim. Tudo bem, se você for um dos 10 primeiros inscritos e não tiver como se deslocar até aqui,
Até a minha clínica, a gente faz 1 hora de consultoria online, eu e você, ao vivo. A gente agenda data e horário e vai ter 1 hora de consultoria comigo, para os 10 primeiros inscritos. Agora vamos lá, somente para as 40 primeiras pessoas que entrarem no curso vão participar de um grupo exclusivo de consultoria no WhatsApp comigo por 1 mês. Nesse grupo você pode tirar dúvida, enviar seus casos clínicos, enviar vídeo dos seus pacientes, me perguntar o que você quiser. 40 primeiros inscritos, lembra bem, hein? 1 mês para tirar dúvidas comigo num grupo exclusivo do WhatsApp, um grupo VIP. E aí, somente durante o primeiro dia de inscrição, ou seja, quem se inscrever até segunda-feira, dia 7/11, às 23h59, vai ganhar como presente o meu curso com 20 horas sobre suspensões. Suspensões e estratégias de posicionamento para brincar. É isso mesmo que você ouviu. Você vai ganhar um curso inteiro de suspensão. Ganhar, presente total. Somente o valor desse curso é R$ 1.297. Mas você não vai pagar nada por ele se você fizer a sua inscrição no primeiro dia de lançamento dessa segunda turma. Sabe as brincadeiras que você vê no meu Instagram, com patins, com skate, tirolesa e tudo de divertido que a gente faz diariamente aqui na clínica? É sobre isso. É sobre saber aplicar o conhecimento para as terapias em gaiola, em trilho, em esteira, qualquer estrutura que você tenha para auxiliar atividade e posicionamento. É o que eu te explico em 20 horas do curso de suspensões. E não é um curso de gaiola ou de método específico. É um curso para te direcionar no raciocínio e escolha de equipamento, atividade. E para que você consiga adaptar a atividade para o seu paciente, que o seu paciente quer fazer, e tornar tudo muito mais divertido, estimulante, com posturas variadas, mesmo para pacientes maiores e para pacientes mais graves. Esse por si só já seria um grande motivo para você não deixar passar essa oportunidade, não é mesmo? Agora eu vou te falar uma outra coisa. Olha só, tem mais um detalhe. Quem efetuar a inscrição durante as primeiras 48 horas vai ter R$ 1.000 de desconto na matrícula do curso. Mas esse desconto vai valer somente para as primeiras 48 horas, ok? Ou seja, até terça-feira, às 23h59. Ai, Rebeca, eu quero muito ganhar esse bônus especial. Calma, que daqui a pouco eu vou te contar uma forma de você ter mais chance ainda de ganhar todos esses bônus que eu tô falando pra você. Agora que você já sabe de tudo que você vai ter dentro do curso Desvendando Andadores e todos os presentes especiais que eu separei pra você, você pode estar se perguntando daí, né? Quanto que vai custar esse curso? Eu realmente já perdi a conta do quanto eu já investi na minha carreira, do quanto eu investi em buscar por esse conhecimento que eu entrego pra você nesse curso, que eu sintetizo, mastigo e organizo pra você. Facilmente poderia dizer que já investi pelo menos uns R$300 mil em viagem, pesquisa de campo, congresso que eu fiz pelo mundo todo, em busca desse conhecimento. Congresso em diversos países, visita técnica nos principais centros de reabilitação. A gente adora uma viagem, adora uma visita pelo mundo. Cursos, exposições, feiras. Há 20 anos eu venho buscando e continuo buscando me atualizar e entender como eu posso entregar a melhor abordagem para o meu paciente, como eu posso entregar cursos, oportunidades para que colegas que não podem viajar tudo que eu viajei também acessem esse conhecimento. E sabe que nenhum país que eu fui, nenhuma instituição ou congresso que eu visitei oferece o que eu vou te entregar aqui. Isso eu te garanto. O conteúdo desse curso é fruto de 20 anos de prática clínica e de buscar esse conhecimento que me tornou uma das maiores referências na área. Esse é o curso que eu gostaria de ter feito há 20 anos, quando eu me formei, e que simplesmente não existia. Ele não existia até agora. Por que eu tô te contando isso? Simplesmente porque não tem preço você ter acesso a esse conhecimento de uma forma organizada, estruturada, como eu fiz para você nesse curso. Não tem preço você poder contar com o meu acompanhamento nesse processo todo de aprendizado, de desvendar o universo de andadores. Veja o que a minha aluna Ana Carolina diz justamente sobre isso. Eu me tornei uma profissional mais segura e mais assertiva na hora de prescrever um andador. Identificar e prescrever com precisão qual é o equipamento mais indicado para cada criança, seja para troca de passos ou para marcha, não tem preço. Agora, sabe uma coisa que tem sim preço? Preço alto, por sinal. Talvez você está pagando todos os dias sem nem perceber. Preço de não conseguir tomar as decisões assertivas no tratamento de seus pacientes. O preço de não conseguir entregar soluções por não estar atualizado nas tecnologias que a gente tem acesso hoje para beneficiar os nossos pacientes. O preço da frustração, quando a família do seu paciente abandona o seu tratamento por achar que você não está entregando o melhor para o filho dele. Ou ainda, o preço da frustração de ter que encaminhar seus pacientes, indicar para outro profissional. Por quê? Quando você poderia ocupar o lugar de ser uma referência na sua região,
na sua cidade, uma referência em prescrição de andadores. Essa é a minha proposta para você, que você abandone de uma vez por todos esses preços que você paga diariamente na sua prática clínica e venha comigo desvendar o seu olhar sobre o universo de andadores e de todas as estratégias terapêuticas desse dispositivo auxiliar de marcha para ser de fato uma referência na sua região. O conteúdo desse curso é fruto de muita pesquisa, de prática clínica, de evidências científicas, estudos de caso, viagens de campo. É o tipo de conteúdo que você não encontra nem em pós-graduação. E quanto custa uma pós, afinal de contas, né não? Eu poderia facilmente cobrar uns 7 mil reais esse curso e ainda assim ele seria barato, isso eu te garanto. O que você vai pagar para fazer parte da segunda turma Desvendando Andadores não será nem metade disso, especialmente se você fizer parte dos primeiros inscritos e aproveitar o desconto das primeiras 48 horas. Vamos lá! O valor do curso é R$ 2.597 à vista. Contudo, quem entrar durante as primeiras 48 horas vai pagar o valor de 12 vezes de R$ 159,39 ou R$ 1.597 à vista. Você vai ter R$ 1.000 de desconto. Ou seja, você pode dividir esse valor em até 12 vezes de R$ 159,39 num cartão de crédito. Pode até utilizar 2 cartões de crédito para fazer o parcelamento, por exemplo. Ou você pode pagar esse valor à vista no Pix ou em cartão. O valor dessa parcela é menor do que o valor de uma sessão de um paciente seu, por exemplo. É até menor do que uma refeição que você faça fora de casa. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o preço de pedir uma pizza, muitas vezes. Então, especialmente se você tiver 3 filhos como eu, isso daí vai sair mais caro. Então, repetindo, somente durante as primeiras 48 horas, ou seja, até quarta-feira, às 23h59, você vai ter a oportunidade de adquirir o curso com R$ 1.000 de desconto, ok? E para que você fique totalmente tranquila quanto a fazer esse investimento, você tem 15 dias de garantia, ou seja, você tem 15 dias para olhar os conteúdos já disponíveis na plataforma. E se mesmo assim você achar que esse curso não é para você, ou se por qualquer motivo você não gostar, basta me enviar um simples e-mail, que eu não vou te questionar nada. Eu simplesmente vou fazer o seu reembolso desse curso. Sabe por que eu faço isso? Primeiro, porque eu confio naquilo que eu tô te entregando. E eu sei que o que você vai aprender nesse curso, você não aprende em nenhum outro lugar, nem mesmo no mundo, em outro país, porque acredito que eu procurei muito, muito por isso. Segundo motivo, é porque eu quero que você tenha tranquilidade para fazer esse investimento. E eu vou ainda além. Eu quero tirar todo o peso das suas costas, por isso eu te ofereço mais uma garantia. Vamos ver que outra garantia que é essa. Aqui eu te ofereço uma garantia condicional. Então, assim, como assim, Rebeca? O que é a garantia condicional? Se você permanecer no curso e em até 90 dias você assistir todas as aulas, participar de todos os encontros ao vivo e online, e ainda assim não conseguir dominar o conteúdo para colocar esse conteúdo em prática, eu vou te dar uma consultoria individual. E daí você vai ter mais 90 dias para colocar tudo em prática, com um plano de ação que a gente vai traçar, e ainda assim, se ainda assim você não conseguir, eu devolvo todo o seu investimento que você usou para investir no curso. E ainda coloco R$500 no meu bolso. Eu estou fazendo isso porque eu sei o diferencial que ter esse conhecimento vai fazer na sua carreira. Isso eu tenho certeza. Eu quero que você realmente faça o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje, mas para isso você precisa de conhecimento, não é não? Eu quero que você entregue o seu melhor para o seu paciente, sempre, 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 é o que a gente quer na nossa profissão. E se parecer nesse momento que parece ser bom demais para ser verdade, tudo isso de bônus, uma vez que eu estou te dando R$1.000 de desconto para entrar no curso, eu estou te dando a oportunidade de ganhar um outro curso de mais de 20 horas, totalmente gratuito, e ainda te oferecendo essa garantia. Eu quero que você saiba que eu estou fazendo isso porque eu sei do tamanho que é a oportunidade e da transformação que essa oportunidade pode trazer na sua carreira. Bom, agora eu preciso te dar uma instrução muito, muito importante. Vamos lá. Anteriormente eu falei que existia uma forma de você ter mais chance de ser um dos primeiros inscritos que vão ganhar uma visita aqui na clínica, os 10 primeiros inscritos, que vão participar do grupo de WhatsApp e vão ganhar o curso de suspensão. E é isso que eu vou te explicar aqui agora, ok? Então presta bastante atenção. Como eu já disse anteriormente, eu vou abrir uma nova turma do curso Desvendando Andadores, segunda turma do curso Desvendando Andadores, na segunda-feira às 8 horas da manhã. Às 8 horas em ponto, eu vou enviar um e-mail para você com um link, onde você vai ter acesso a uma página explicando todos os detalhes do curso e como você faz para se inscrever nesse curso. A gente também vai enviar esse link nos grupos de WhatsApp do evento, da Jornada Descomplicando Andadores. Mas agora eu tenho uma informação que você precisa prestar atenção.
ok? Se você quer ter mais chance de ganhar os bônus especiais que eu expliquei aqui para você anteriormente, se você estiver realmente interessado em participar da próxima turma do curso, você pode entrar para um grupo que eu chamo de grupo de super interessados. É só você descer aqui nessa página e clicar aqui embaixo no botão Estou super interessado. E você vai ser direcionado para esse grupo, o grupo dos super interessados. Qual que é a vantagem de estar nesse grupo? Eu vou te enviar uma mensagem 2 horas mais cedo. Ou seja, às 6 horas da manhã da segunda-feira, liberando o link para que você faça a sua inscrição antes de todo mundo. Então, isso aumenta muito as suas chances de conseguir a vaga com os bônus especiais. Eu recomendo fortemente que você faça a sua inscrição assim que você receber o link do grupo de super interessados, ok? Porque a gente teve muita gente inscrita para participar dessa imersão. Então, fora essas pessoas que já acompanham no meu Instagram e as pessoas que já estavam na lista de espera da abertura do curso, perderam a oportunidade da primeira turma e agora não vão deixar passar a segunda turma. E como vocês puderam ver, tendo a experiência que tiveram nessa jornada, eu prezo muito pela qualidade de entrega desse curso. Portanto, eu e toda a minha equipe, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria atender todo mundo. Com um bom suporte que a gente sempre quer dar para vocês. Por isso que se você está realmente interessado, rola nessa página aqui, clica aqui no botão que eu expliquei para você e entra nesse grupo para fazer a inscrição antes de todo mundo, ok? Ao receber o link para você fazer a sua inscrição, você vai cair em uma página da Hotmart, que é a plataforma onde está hospedado o meu curso, melhor plataforma de cursos do Brasil. Você vai preencher nessa plataforma os seus dados, escolher a forma de pagamento que você quer, que atende às suas necessidades nesse momento da compra. Lembrando que você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 159,39 ou até efetuar o pagamento à vista no valor de R$ 1.597. Para o parcelamento, você pode também utilizar 2 cartões de crédito, se isso te atender melhor. Assim que seu pagamento for confirmado, você vai receber uma mensagem de boas-vindas e um e-mail com seus dados de acesso ao curso nessa plataforma. E depois de te apresentar toda a proposta do curso Desvendando Andadores, eu quero te convidar para você vir fazer parte da segunda turma do curso com todos esses benefícios que eu estou te oferecendo. Eu consigo visualizar 3 caminhos para você. Você tem 3 escolhas. Você pode ignorar tudo que eu falei aqui hoje, continuar encaminhando seus pacientes, vivendo a rotina que você já tinha antes, fazendo apenas aquilo que é possível. Você pode continuar me seguindo, acompanhando pequena parte dos meus conhecimentos nas redes sociais, que eu compartilho diariamente. E tá tudo bem se você entender que esse conhecimento não é para você nesse momento. Segunda opção. Segunda alternativa é que você pode continuar trilhando seu caminho sozinha. Continuar com dificuldades que você enfrenta hoje para se manter atualizado, sem saber exatamente aonde encontrar informação e conteúdo confiável sobre esse tema. E com medo de prescrever de forma inadequada um equipamento que talvez o seu paciente nem use se for mal prescrito. Tentando aprender na tentativa e erro sobre esse universo de andadores e das estratégias terapêuticas, utilizando o dispositivo de marcha. Terceira opção, ou você pode vir comigo, construir a sua autonomia profissional para atuar com excelência na sua prática clínica, desvendar o seu olhar sobre o universo de andadores para se tornar um profissional mais seguro e mais assertivo na hora de prescrever um andador e de identificar o dispositivo mais indicado de acordo com a individualidade de cada criança, seja ela para troca de passos ou para o treino de marcha. Você que acompanhou essas 3 aulas, acho que você já tem a resposta de qual caminho deseja seguir, não é mesmo? Então clica no botão aqui embaixo e entra no grupo de super interessados. Bom, para finalizar, eu quero te avisar também que o nosso grupo exclusivo desse evento, a nossa comunidade lá no Facebook, vai ficar aberta somente até domingo às 23h59. Até lá você ainda pode receber avisos, pode deixar o seu comentário ou a sua dúvida e também pode contar a sua história e as suas dificuldades, o que você vivencia hoje na sua carreira. Pode postar o seu resumo dessa aula para garantir o certificado e a participação do evento. Gravação dessas 3 aulas do evento vão ficar disponíveis somente até domingo às 23h59. Você quer reassistir alguma coisa, lembra desse horário. Então, se você quer reassistir qualquer conteúdo, aproveita o final de semana para maratonar e desvendar esse universo de andadores nessa jornada. Lembrando que a gente ainda vai ter a nossa aula de encerramento. Vai ser domingo às 21 horas lá no meu perfil do Instagram, ok? Acho que é isso todo o recado que eu quero passar para vocês. Eu fico por aqui. Muito, muito obrigada pela sua presença nesse evento, até essa aula 3. Agora a gente vai dar continuidade a todo esse aprendizado lá no curso. Ali a gente consegue aprofundar muito mais. Toca no link aqui embaixo, entra no grupo super interessado. Se está super interessado, não vai perder essa oportunidade, ok? Eu te espero lá, um grande abraço para vocês. Me acrescentou muito na minha prática clínica, me deixou com mais segurança
para poder fazer as prescrições, experimentar as possibilidades de andadores. E hoje eu me sinto bem mais preparada para prescrever, bem mais preparada para quando os pais trazem essa demanda, poder indicar um andador mais ideal para essa criança e os recursos que esse andador disponibiliza para essa criança. Eu percebo uma diferença muito positiva no meu raciocínio clínico, tanto em relação a qual a melhor marca e o melhor modelo de andador prescrever para esse meu paciente, quanto em relação a pensar em estratégias e ajustes necessários nesse andador para proporcionar uma melhor participação com o melhor alinhamento possível desse paciente durante essa tarefa. Então me deu muito mais segurança para passar ali um modelo X para a família, com todos os acessórios, pensando que aquele investimento tem muito mais chance de ser realmente efetivo, né? Da criança realmente conseguir aproveitar e utilizar aquele modelo, aquele andador. Me trouxe mais segurança na prescrição, na minha prática clínica, assim como me sinto mais segura na montagem e regulagem, podendo auxiliar a família na aquisição e na mudança de tamanho durante o crescimento das crianças e dos adolescentes. Eu me tornei uma profissional mais segura e mais assertiva na hora de prescrever um andador. Identificar e prescrever com precisão qual é o equipamento mais indicado para cada criança, seja para troca de passos ou para marcha, não tem preço.